Puxa, que legal! Chegou o nosso encontro daqui de Blumenau. Pastor Sodré que vos fala, espero que você esteja legal, tudo jóia, num dia muito abençoado. E a partir daqui é o horário de Blumenau na nossa TV e também eu replico, quando posso, na minha rede social YouTube, esses recados aqui. Se porventura, inclusive, ainda não segue lá o canal do YouTube, é só você procurar por PR Sodré. E se porventura ainda não conhece o Sistema Nossa TV, na descrição desse vídeo tem ali o link para você se tornar também um assinante Nossa TV. Tudo bem? A mensagem, amigo, a seguir já está no ponto, já não vou me demorar aqui, porque eu quero que você seja edificado, abençoado pela mensagem que já está preparada. Daqui a pouco eu volto. Tu és meu Deus, Tu és meu Deus, tenho no coração uma aliança de amor contigo, adoro Teu nome, sou Tua morada. Sou Tua morada, purifica-me, santifica-me, Te pertenço, Senhor. Aleluia, aleluia. Lerere mandolema. Santo, santo, santo é o Senhor, adorado, adorado, adorado entre todas as nações. Glorifica mesmo, amigo, glorifica mesmo. Há uma dimensão espiritual que faz as coisas terem sentido. O quebra-cabeça se encaixa perfeitamente na presença dEle, Adore, Igreja de Cristo, adore, amigo, adore. Oh glória, diz, louve, adoro Teu nome e o de ninguém mais. Tu és meu Deus, tenho no coração uma aliança de amor contigo, adoro Teu nome, sou Tua morada. Oh glória, purifica-me, santifica-me, Te pertenço, Senhor. Oh glória a Deus, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja a Tua santíssima presença, louvado seja a oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos. Louvado seja por estarmos em Seu templo, em Sua casa. Louvado seja pela palavra que Ele nos trará logo mais, por ação do Espírito Santo. Louvado seja pela obra da cruz.
Oh, exaustivamente estamos falando o Cristo vivo, o Cristo vivo, louvado seja. E você diga obrigado, Senhor, pelo seu grande amor. Diga, eu creio que o Senhor está comigo e esse Deus é tremendo. Aplauda ao Senhor, irmãos, bem forte ao Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia, irmãos, bom dia aqui, bom dia ali, lá, e aquele outro que vai acompanhar essa gravação, novo dia. Bom dia, bom dia, bom dia, que Deus abençoe cada um de nós, amém, gente? Vamos louvar com palmas, simbora! Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, Ele cura, faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora esse mundo de horror. Não importam as lutas, você em Jesus já é um vencedor. Você que tá aí cansado, desanima, deixa tudo e vem. Ele cuida de tudo, cuida de mim e de você também. Levante a cabeça, não desanime, confie no Senhor. Não importam as lutas, você em Jesus já é um vencedor. Ele é demais, diz, cura o enfermo e expulsa Satanás, diz, ele é demais, cura o enfermo e expulsa Satanás. De novo, esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, Ele cura, faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora esse mundo de horror. Não importam as lutas, você em Jesus já é um vencedor. Você que tá aí cansado, desanima, deixa tudo e vem. Ele cuida de tudo, cuida de mim e de você também. Levante a cabeça, não desanime, confie no Senhor. Não importam as lutas, você em Jesus já é um vencedor. Diz, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Louvamos, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, diz, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, cura o enfermo e expulsa. Mais uma vez para cantarolar, hein? Esse Deus é tremendo. Ao longo de toda a semana, hein? Ele salva, Ele cura, faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora esse mundo de horror. Não importam as lutas, você em Jesus já é um vencedor. Você que tá aí cansado, deixa tudo e vem. Ele cuida de tudo e de você também. Levante a cabeça, não desanime, confie no Senhor. Não importam as lutas. E agora, solte a voz. Ele é Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim, dá minha bênção para depois subir, 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 dá minha bênção para depois, dá minha bênção para depois, dá minha bênção para depois subir,
dá minha vez para depois subir. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou. Jacó respondeu assim: dá minha vez para depois subir. Dá minha vez para depois. Dá minha vez para depois subir. Dá minha vez para depois subir. Dá minha vez para depois subir. Dá minha vez para depois. Dá minha vez para depois subir. Dá minha vez para depois subir. Dá minha vez para depois subir. Vem cá, vem cá. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou. Solta a voz, irmão, diga lá. Vem cá, meu irmão. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou. Prepara mesmo, Senhor. Jesus já preparou. Para terminar, vem cá, vem cá. Vem cá, meu irmão. Vem cá, vem cá. Jesus já preparou. Irmã Manu, veste o violão, irmã Manu. Daqui a pouco, coloca a irmã no fogo. Diga lá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou. Tá bonito. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou. Jesus já preparou. Davi falou, diga lá, irmão. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor. Mas o Senhor é meu pastor. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Declara, Davi. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Quando o poder de Cristo chega, Satanás tem que correr. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão. Pisa no chão com coragem, com poder. Quando o poder de Cristo chega, Satanás tem que correr. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá. Põe um lá na porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor. Põe um lá na porta e outro no... Pra terminar, Davi falou. O Senhor é meu pastor. Declara isso com muito gosto. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor. Mas o Senhor é meu pastor. Mas o Senhor é teu pastor. Mas o Senhor é teu pastor. E aplauda ao Senhor aquele que crê e diga amém, Jesus. Bom dia, irmãos. Tudo jóia? Vamos para a Bíblia, vamos lá? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. É a nossa meditação de hoje. Vamos recordar um pouquinho do que falamos domingo passado e vamos então entrar em assunto novo. Esses domingos, nós estamos pegando emprestado
ainda lembrando do Cristo pós-cruz, lembrando dos ensinos, lembrando das suas palavras, lembrando da sua mensagem. Nós falávamos outro dia em Atos, capítulo 1, de que depois de Jesus passar pela cruz, ele ainda esteve 40 dias entre os seus discípulos, como se fosse uma aula de reforço, como se fosse relembrando os seus discípulos a respeito dos seus ensinamentos. E a verdade é exatamente isso que nós vamos trazer como assunto para hoje. Eu quero tratar, você vai entender ao longo da mensagem, a respeito de memórias. Esse é o nosso tema de hoje, memórias. Evangelho de João 21:4 diz assim: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Verso 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, atribui-se João, disse a Pedro, o que ele disse? É o Senhor, é o Senhor. Verso 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Verso 11. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia, já foi assunto do domingo passado, não é? De 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Bom, esse é o texto inicial para fazer um gancho no que nós já falamos domingo passado. Sobre o que estamos falando? Estamos falando sobre a pesca maravilhosa. Essa aqui foi a segunda pesca maravilhosa. Se você, por curiosidade, observar na Bíblia, você verá que houve uma primeira pesca maravilhosa, que as redes, elas não resistiram e os peixes, ou parte dos peixes, foram embora. Foi quando Jesus recrutou os seus primeiros discípulos. Ele, depois dessa boa pescaria bem-sucedida, ele disse: agora vocês serão pescadores de almas. Foi quando ele recrutou os primeiros discípulos. E então aqui, essa que acabamos de ler, é a segunda pesca maravilhosa. E nessa, a Bíblia diz que as redes, elas não se romperam. Uma das coisas que falamos domingo passado é isso, essa estrutura que precisa ser fortalecida. Talvez lá atrás nos aconteceu alguma coisa que a gente não tinha estrutura para tanto peixe, para tanta situação, para tanto problema, para tamanha diversidade. Vai ver lá atrás, a nossa estrutura era fraca. Mas aqui, compreendendo a estrutura dos discípulos, o Senhor Deus tratava com eles, ensinava o coração deles e a estrutura foi melhorada. Eu repito para não perder a direção da mensagem, a vida é bem assim. Talvez você, olhando para trás, dirá: puxa, se o que eu estou vivendo hoje tivesse acontecido lá atrás, não sei o que seria de mim. Se o que eu estou vivendo hoje tivesse acontecido sem eu ter conhecido o Evangelho, sem eu ter me convertido a Cristo, sabe lá o que eu teria feito. Então eu digo para você que o Senhor está fortalecendo a sua estrutura. E você diga graças a Deus, né? Fortalecendo a sua estrutura. A ponto de, mesmo que você passe por um momento difícil,
você não vai mais baixar a guarda, você não vai mais se entregar e muito menos desistir. Por quê? Porque a sua estrutura agora está mais fortalecida. Eu costumo entender a fé como alguém observando pela janela de um prédio, alguém na calçada. Vai entendendo essa. Se a pessoa estiver no primeiro andar do prédio, indo à calçada, olhando para alguém, ou à janela, olhando para alguém da calçada, verá um tamanho normal. Concorda comigo? Mas imagine que essa mesma pessoa suba ao 100º andar. Você sabe que tem arranha-céu aí por toda parte, inclusive aqui pertinho de nós em Balneário. Então imagine que você está lá no mais alto andar, está lá em Balneário Camboriú no 100º andar, sabe lá qual é o mais alto lá. E de lá desse andar, você vai para a janela, mira o olhar na calçada. A mesma pessoa na calçada. O que aconteceu? Vamos lá, vamos por eliminatória. A pessoa encolheu. Hein? A pessoa encolheu? Não. Pílula do Chapolin Colorado. Não. O que aconteceu? Você está mais alto. Você entende, irmão? Eu entendo a fé desse jeito. Então, não é que o problema vai encolher. Não é que o problema não existe. Mentira, irmão. Todo mundo tem os seus problemas, suas lutas. Não é verdade? Mas, à medida que você está mais alto, à medida que você está com a estrutura fortalecida, parece que o problema encolheu. Mas, na verdade, é você que está mais alto. Abençoa o seu vizinho aí, ó, esteja mais alto, irmão, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, que aí o problema vai ser como nada. Aquilo que antes fazia você perder o sono, entende? Aquilo que talvez você diria, vou pular. Que vai pular coisa nenhuma. Deus aumenta a tua estrutura. Você entende isso? Isso é só para recuperar o que nós já falamos no domingo passado. Agora vem linkando para a mensagem nova de hoje. Então, momentos antes, esses discípulos, de acordo com a Bíblia, eles tiveram uma pescaria desastrosa. Eles tentaram pescar uma noite inteira e não pescaram nada. No amanhecer, o Cristo vivo já havia passado pelo Calvário, já havia passado pela cruz, encontrou com eles outra vez e disse, vá pescar de novo. Jogue agora a rede à direita do barco, isso tudo já falamos, e então depois eles pescaram 153 grandes peixes. Palavra de Deus para nós. O Senhor queria trazer a memória deles. Qual é a palavra-chave de hoje que eu já lhe contei? Memórias. O Senhor queria trazer a memória deles que ele já havia abençoado a pescaria uma vez. Que ele já havia colocado a mão dele e abençoado os discípulos uma vez. E a repetição daquele ato era Deus, vai lembrando, vai guardando isso, era o próprio Cristo reativando memórias. E é aqui que entra a nossa lição. Reativando memórias. Se você for um bom observador, você verá que a Bíblia tem alguns versículos que falam a respeito de memória. Eu vou citar 2 ou 3. Um deles, por exemplo, já que ainda estamos falando e tocando na Semana Santa, é o de Lucas 22:19. Observe, pegue nota, abra, manuseie, ou, se preferir, acompanhe pela tela. Diz assim Lucas 22:19. Tomando o pão e havendo dado graças, essa foi a última ceia, a última Páscoa de Jesus, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que é por vós dado. Lê o final comigo? Fazei isso em memória de mim. Então, você vai perceber que há alguns textos da Bíblia que falam sobre memórias. Esse texto está relembrando também o que está em Êxodo 12. Em Êxodo 12, verso 14, fala sobre a primeira Páscoa.
E na primeira Páscoa já veio escrito que este dia vos será por memória. Celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis. Olha só o que diz o final do 14, por estatuto perpétuo. Então, mais uma vez, a Bíblia vem falando sobre memórias. De que a Páscoa, a primeira Páscoa comemorada em Êxodo 12, o que é a Páscoa? Foi a saída do povo escravo do Egito, e essa saída deles de escravidão para a libertação foi chamado Páscoa. A primeira Páscoa foi essa. E desde lá houve uma ordem: não esqueça, não perca isso da memória. Quero que isso fique na memória de vocês em caráter, o que diz o texto? Perpétuo. Em caráter perpétuo. Em outras palavras, eu não quero que vocês esqueçam. Vou te mostrar mais 2 textos sobre memória. Em Atos 10, verso 30, trata a respeito de um homem chamado Cornélio. E este homem Cornélio tinha suas lutas, tinha os seus problemas, mas ele estava diante de um momento difícil. E diz a Bíblia que pelo menos por 4 dias, diz o verso 30, ele jejuou, ele orou, ele buscou a Deus, clamou a ajuda dos céus. E então no verso 31 diz o seguinte, que um varão com veste resplandecente se apresentou dizendo, olha que coisa séria, a fala deste ser angelical: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas, o teu clamor, a tua ação, a tua atitude estão, pode ler comigo? Em memória diante de Deus. Olha, irmão, então a Bíblia diz que aquele ato dele de orar, de consagrar, de jejuar, de clamar a Deus, a Bíblia diz que esse ato estava em memória celestial. Pastor, pode mostrar mais texto? Posso. Mateus 26 é um texto conhecido por nós. O verso é o 6 em diante. Jesus estava em um jantar em Betânia, em um outro texto, acredita-se que ele era na casa da Marta, da Maria e do Lázaro. E neste jantar, apareceu uma mulher, o verso 6 em diante diz, e o 7, que essa mulher aproximou-se de Jesus com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor. E ela derramou esse perfume sobre a cabeça, verso 8. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, o que eles diziam? Por que este desperdício? Pois este unguento poderia ser vendido por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Verso 10. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Olha o verso 13, que tremendo, irmão. Em verdade vos digo que, é Jesus falando isso, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, leia também essa parte, também será referido o que ela fez, leia comigo, para a memória sua. Perceba você que eu poderia citar mais e mais e mais e mais textos para fundamentar o que estamos falando. Citei pelo menos 4. Sobre qual é o assunto, então, da mensagem de hoje? Memórias. O próprio Deus, ele guarda atos, ele guarda memórias a respeito das decisões, do quão aplicado,
da sua devoção, das suas orações, do seu clamor. Ele guarda, irmão, ele guarda. Espero que as suas devoções a Deus estejam em dia. Amém, gente? Estejam em dia. Talvez você não faça ideia, mas aquele dia que você, sem tocar nenhuma trombeta, dobrou seus joelhos, sem fazer propaganda até, e começou a se apresentar a Deus, contou a Deus suas lamentações, contou a Deus suas dificuldades, falou com Deus e tal. Irmão, aquele dia ficou na memória. Amém, gente? Ficou na memória. Ou aquele outro dia que você disse, fulano, vou sim, vou orar por você. E você lá no seu secreto dobrou os seus joelhos e mandou bênção para esse alguém. Lá estava você, Senhor, é o parente, é o amigo, é o vizinho, é o pastor. Oh, Jesus, lembra também do pastor, são os obreiros, são os irmãos da igreja, o Senhor e pá. Vai ver, você não tocou trombeta, entende o que eu estou dizendo? Não tocou trombeta não, mas isso aí ficou gravado lá, nas fitas celestiais. Quem entende, diga amém. Inclusive atos de generosidade. A Bíblia diz que o que faz a mão esquerda, não saiba a mão direita. No sentido de não tocar trombeta. Porque se o louvor for recebido aqui, não será recebido lá. Você entende o quanto é precioso isso? Mas eu avanço um pouquinho mais e digo para você em Isaías 49, verso 15, que o Senhor ele é tão poderoso que, mesmo que uma mamãe que amamenta esqueça do seu filho, Deus jamais esquecerá dos seus. Deus tem uma memória perfeita, abençoada. Diz ainda o verso 16 de Isaías 49, que o nosso nome está gravado nas suas mãos, na palma das suas mãos. Ainda diz a Bíblia também, em Hebreus 6, verso 10, de que Deus não é injusto para esquecer do teu trabalho, da sua dedicação, do seu amor. Deus não é injusto para esquecer de todas essas coisas. Mas eu não quero falar sobre a memória de Deus. A memória de Deus é infalível, não é isso. Apesar das referências, apesar dos textos que eu já te mostrei, eu não quero falar sobre a memória de Deus, porque a Bíblia ainda diz que se o Senhor ficasse louco, ele ainda seria mais sábio do que qualquer um de nós. Se ele ficasse fraco, ele ainda seria mais forte do que qualquer um de nós. Então, eu faço agora uma curva na mensagem e eu não falo sobre a memória de Deus. Ela é perfeita, vai tudo bem, obrigado. Agora perceba, eu quero falar é das suas memórias. Eu começo perguntando, como andam as suas memórias? Como andam as suas memórias? Alguém talvez diz, pastor, às vezes eu ando meio esquecido. Ok, tudo bem. Mas necessariamente eu não quero falar sobre gravar ou esquecer alguma coisa fisicamente falando ou humanamente falando. Inclusive, a Bíblia nos traz, sim, algumas coisas que nós devemos esquecer. Algumas coisas que a gente tem de pôr uma pedra em cima e deixar isso aí para trás. Você deve lembrar da história da mulher de Ló. A Bíblia declara muito tranquila e fortemente em Lucas 17, 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Certamente todos já ouviram falar sobre a mulher de Ló. O que ela fez? Ela olhou para trás. E diz a Bíblia que ela foi transformada em uma estátua de sal. Era a ordem de Deus de sair de Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra seria destruída. Ló e sua família se ajeitava para sair de Sodoma, mas a mulher de Ló olhou para trás. Qual o problema de olhar para trás?
Qual o problema de olhar para trás? O olhar para trás, que a Bíblia está dizendo, é você ficar agarrado ao passado. Vai entendendo o que Deus vai tratar com a gente. Ao caso da mulher de Ló, ela não deixou de ser sal. O Novo Testamento diz que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo, mas um sal paralisado. Um sal paralisado. Então entenda. Pode ser que você seja sal, pode ser que você seja um cristão, pode ser que você seja de Deus, mas certas coisas, se você ficar olhando para trás, vão te paralisar. É o famoso saudosismo. O que é isso aí? Saudosismo é você ficar remoendo lembranças de um dia bom. É você dizer, eu era tão feliz. Você entende? Eu lembro, e eu lembro, e eu lembro, e eu lembro, e eu lembro. Isso aí, irmão, paralisa pessoas de um potencial tremendo. Diz a Bíblia, isso é muito forte, está em Eclesiastes 7:10, que ninguém com sabedoria diria que os dias passados foram melhores do que esses. Ninguém com sabedoria diria isso. Então, em outras palavras, há certas coisas, estamos falando sobre memórias, que podem sim ficar na memória, que pode sim ser colocado num álbum de fotos, que pode sim ser relembrada pelos famosos TBTs da internet, podem sim ser lembradas, mas olhar para trás com o coração doído e lembrando o quão bom foi lá atrás e deixar de viver aqui na frente, isso não é bom, isso te paralisa. E você diga, está amarrado em nome de Jesus. Isso te paralisa. Por melhor que tenha sido lá atrás, cuidado, isso te paralisa. Homens de Deus, mulheres de Deus, profissionais habilidosíssimos, quando começam a olhar para trás, é um grande impedimento de avançar. O que devemos aprender é, se for olhar para trás, olharemos para trás para agradecer. E não para ficar doendo, como se hoje não pudesse ser bom outra vez. Quem compreende, balança a mão, diga, estou entendendo. O apóstolo Paulo falava a respeito disso em Filipenses 3. Uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não é o que ele disse, verso 13? Eu prossigo para onde? Para as que estão diante de mim. Esse era o discurso de Paulo. Eu esqueço as coisas que para trás ficam, e agora eu vou atrás do novo, das coisas novas. Irmão, isso é tão sério. Então vamos lá, voltando ao tema principal. Qual é o tema? Memórias. Tem certas coisas que eu não estou falando para você deletar da sua memória, não. Faz parte da tua história. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando, se você ficar olhando para trás, garrado ao passado, vai impedir você de ter um futuro brilhante. Vai ver alguém que hoje mudou de setor, mudou de empresa, e até hoje fica dizendo, quando eu trabalhei na empresa fulana de tal, como eu era feliz. Isso pode fazer parte da sua história, mas eu repito, não fique agarrado ao passado. À frente tem coisa boa de Deus para você, em nome de Jesus, irmão. Tem sim. Para de ficar remoendo. Então, algumas coisas nós devemos, então, deixar para trás. Você deve lembrar da história de José. A Bíblia diz que o José passou, irmãos, por dias terríveis. Foi vendido, como nós sabemos, foi traído, né?
né, e já trabalhando com dedicação, ainda foi dito, levantada uma calúnia a respeito dele, que ele tinha então, né, ido para cima da esposa do patrão, tudo inveja e conversa. E Deus honrou José e colocou ele como governador de todo o Egito. Quando ele teve 2 filhos, era muito comum colocar nome dos filhos para o momento em que estava vivendo, em que se estava vivendo. José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Uma primeira lição que o José disse já em seus filhos foi: Deus me fez esquecer. É o verso 51 de Gênesis 41. Deus me fez esquecer. Deus, sabe, me ajudou a vencer os traumas, as memórias traumáticas. Deus me fez esquecer. O segundo filho, ele já disse diferente, foi o Efraim. Ele disse: Deus me fez crescer. Você percebe como as coisas estão interligadas, irmãos? Quando você consegue tirar o olhar do retrovisor, você vai crescer. Tirar o olhar do retrovisor. Entende o que estamos falando? Quem entende, diga graças a Deus. Tirar o olhar do retrovisor. Tirar o olhar do retrovisor. Pastor, tudo bem. Já falamos de uma forma geral coisas que precisamos esquecer, não é? Não ficar agarrado ao passado. E o que devemos lembrar? Isaías 46, abra por favor, no verso 9. Tem alguns textos que devemos lembrar. O verso 9 diz bem assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. O que é para lembrar? Que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então, coisas que devemos lembrar. A Bíblia está dizendo: lembrai que eu sou Deus. Lembre-se disso. Não é para apagar isso da sua memória, não é para apagar isso da sua lembrança de que Ele é Deus. Em Lamentações, capítulo 3, verso 21, nos traz uma outra realidade bíblica de que é para nós lembrarmos. E o que é para lembrar? Está escrito, preferencialmente na revista atualizada. Diz bem assim, olhe: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, coisas que podemos lembrar, coisas que devemos lembrar, coisas que não podemos esquecer, coisas que nos trazem esperança. Essas coisas a gente precisa lembrar. Amém, gente? Coisas que trazem esperança. Lembre-se dos problemas que você encarou lá atrás e venceu. E você diga graças a Deus. Lembre-se de todas elas. Lembre-se de todas elas. Lembre-se, hoje talvez você morando na casa própria, lembre-se do primeiro dia que você olhou, se encantou com a casa e olha lá, você lá mora hoje. Seja quitada ou pagando, lembre-se dessas coisas que renovam em você esperança, lembre-se. Lembre-se dos momentos que porventura você estava doente ou um familiar estava doente e que você alcançou a graça da cura. Ou lembre-se também dos momentos de dor e luto que o Senhor consolou e confortou teu coração. Lembre-se dessas coisas. Lembre-se do suprimento divino. Talvez momentos antes você orou a Deus: Senhor, eu clamo por um socorro, eu preciso do socorro da parte do Senhor, e o Senhor veio e lhe deu a graça, e você conseguiu se sair daquela situação difícil. Lembre-se dessas coisas, e você diga graças a Deus.
e aplauda ao Senhor pelo seu nome, que deve e merece ser lembrado por todos nós. Mas tudo isso, irmão, é um contexto para você continuar entendendo a lição de hoje. Eu comecei falando a respeito do discípulo que nada pescou e que depois, com Cristo por perto, ele pescou quantos peixes? 153 grandes peixes. Então era o Senhor reativando memórias e mostrando para eles que o Senhor faz um milagre ainda nos dias de hoje. Aí eu trago para você Lucas 24, ou melhor, Evangelho de João 21, o verso é o 12 em diante. Aí eu vou completar aqui. Evangelho de João 21, verso 12. Disse-lhes Jesus: vinde jantai. Isso foi depois da pesca maravilhosa. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem é tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhante o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Verso 15, eu devo ir até o 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Olhe adiante, irmãos. Que coisa séria. Não é novo para nós que o Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. E agora o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, depois de ter multiplicado a pescaria de Pedro, fez por 3 vezes a pergunta: você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Sabe, irmãos, o que eu entendo para a gente completar a mensagem, para completar a lição? Era como se o Senhor Jesus reativasse a memória de Pedro e trouxesse a Pedro como se empatasse o placar. Como se dissesse a Pedro: Pedro, eu quero que você relembre, eu quero que você tenha memórias, quem está falando contigo, quem abençoou sua pescaria, e eu quero que você tenha boas memórias desse nosso momento juntos. E o Pedro, eu imagino, se derramou um monte nesse encontro com o Senhor, reafirmando a sua fidelidade e amor a Jesus. Fecha a Bíblia ali adiante, nós vamos orar. E a palavra de ordem para nós hoje é memórias. O que Cristo tratava com Pedro, em especial, em ser ali a linha de frente, é de que as memórias dele de pescaria ruim, as memórias dele de um dia trágico, as memórias trágicas de Pedro seriam agora
ao toque de Jesus, ótimas lembranças de pescaria desastrosa para pescaria maravilhosa. E você diga daí, eu recebo essa palavra. Agora, palavra de ordem para fechar. Eu não sei quais lembranças você tem. Talvez lembranças trágicas, talvez lembranças de abandono, talvez lembranças de vida difícil. O que eu quero convidar você a fazer hoje é tirar o olhar do retrovisor e olhar para frente. Sentado mesmo, coloca a mão sobre o coração, fecha os olhos. Pai, oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, curas, 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 pessoas que precisam ser curadas, memórias que trazem dor, sofrimento, memórias traumáticas de um dia difícil, memórias que trazem tristeza, dor. O Senhor Jesus pode, sem dúvida, ajudá-lo a sair dessa mais forte. O Senhor tratou com Pedro e trata conosco hoje. Memórias não curadas, traumas, tristezas, amarguras, melancolias, aperto na alma, aperto no coração. Seja você tratado por Deus nesta manhã. Seja você agora tratado pelo Senhor. E eu imagino que Pedro vinha sendo e pensando: puxa, o Senhor me perguntando repetidas vezes se o amo, como quem diria: Senhor, é óbvio que eu amo o Senhor. Meu Pai, a oração que eu faço é essa. Traga sim, meu Senhor, cura para memórias traumáticas. Traga sim, Senhor, alívio para um coração apertado, para um coração pequeno, diante de um momento, de uma situação, de uma circunstância. Conforta, consola, ajuda, Senhor, a abrir este coração, a sair todo o negrume, a sair todas as mazelas, todas as dores. Trata, Senhor, com as emoções deste amigo, com as memórias deste irmão. Trata, Senhor, e que ele pare de uma vez por todas de se lamentar, de se doer, de ficar olhando para o retrovisor e deixando de avançar, deixando de andar para frente. Pela fé, eu levanto a voz agora e paraliso toda investida do inferno que se aproveita de um momento de dor, de um momento traumático, para enfraquecer as emoções, para roubar um futuro brilhante, para tirar a pessoa da luz, tirar do compasso, tirar de uma caminhada brilhante, tirá-lo da corrida, fazê-lo pensar em besteira e desanimar, e achar que o Senhor não o ama, e achar que não viverá dias bons sobre esta terra. Eu digo, força da maldade, você não se aproveita de nenhum dos nossos irmãos, de nenhum. Eu lhe digo, mal que vem bombardeando a mente de A ou de B. Eu te dou uma ordem agora, em nome de Jesus. Diga comigo, em nome de Jesus. Todo mal, diga, saia e não volte mais. Levante as mãos e agradeça. Diga, obrigado, Jesus, pelo toque do Senhor sobre a minha vida.
eu viverei dias abençoados. Amém. Amém. E aplauda o nome do Senhor, irmãos. Oh, glória a Deus, o Senhor é bom. Glória a Deus, amigo. Oh, Deus é lindo, né? Deus tratou com você, não tenho dúvida. As mensagens que são pregadas aqui no altar são mensagens que Deus trata comigo primeiro. Eu não venho como um palestrante apenas falando e falando e falando sem também ter sido tocado. A verdade é que a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, de duas pontas. Ela toca o ouvinte, como também toca aquele que a professa, aquele que prega. Faço votos que tenha tocado o seu coração. Me faça saber através das redes sociais, as minhas aparecem aí, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, em toda parte na rede social, você me encontra procurando PR Sodré, sem espaço, sem ponto, sem acento, como eu venho falando, tá bom? Siga, acompanhe, curta e diminuímos a distância. E ainda temos o nosso canal, o nosso encontro no WhatsApp. Precisando de apoio de alguma parte, de alguma natureza, conte comigo, conte com o apoio da nossa equipe através desse WhatsApp pastoral. Tudo bem? Vamos completar orando? Vamos? Deus de amor, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença, pela sua bondade. Oh Deus, só tenho a agradecer por isso. O Senhor é maravilhoso. Seu nome seja louvado para todo sempre. Seu nome seja louvado eternamente. E eu venho junto com amigos e irmãos vibrando pelo seu cuidado com cada um de nós. O Senhor é demais, o Senhor é espetacular, Senhor. Coloca a tua mão, abençoa esse amigo de perto, esse amigo de longe, e pela fé eu digo que eu vou ouvir boa notícia a respeito dele, no nome de Jesus, e a respeito da mensagem de hoje também. Obrigado, obrigado e amém. Deus te abençoe, viu? Dia lindo para você e até a próxima. Essa transmissão é gerada da Igreja da Graça de Blumenau. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.